E aí, bora falar de uma palavra que a gente usa o tempo todo: moderno. Quando se ouve isso, a primeira coisa que vem à cabeça é o quê? Um celular novo, um tênis da moda, certo? Mas e se eu te contasse que para a história, modernidade é uma coisa que começou, há mais de 500 anos? Pois é, vamos desvendar esse mistério juntos. É isso. No nosso dia a dia, moderno é o agora. É o que está rolando neste exato momento. Só que para um historiador, essa mesma palavra é tipo um portal para uma outra era. Uma época de mudanças tão doidas, mas tão doidas, que elas simplesmente viraram um mundo de ponta cabeça. E aqui, olha só, ficam claras as duas caras dessa moeda. De um lado, está o moderno que a gente usa na conversa. Do outro, está o moderno que é um período histórico específico, que vai do finalzinho da Idade Média até a Revolução Francesa. É, uma era inteira. Para entender como os historiadores organizam o tempo, vamos pensar numa coisa mais próxima da gente. Imagina a nossa própria vida como se fosse uma linha do tempo dividida em fases. A nossa vida tem etapas bem claras, não é? A infância, a adolescência, a vida adulta, cada fase tem suas próprias características, seus desafios. Então, a história da humanidade funciona de um jeito parecido. Ela é dividida em grandes períodos para facilitar o estudo, para a gente conseguir entender melhor cada parte. E aqui está a linha do tempo que os historiadores usam. Se liga onde o nosso papo de hoje se encaixa. A Idade Moderna. Ela está ali, espremidinha entre a Idade Média e a nossa era, que é a contemporânea. É exatamente nesse período que o jogo vira completamente. E a principal ideia da Idade Moderna foi exatamente essa, a de uma ruptura, um rompimento radical com tudo que tinha vindo antes. A palavra-chave aqui é essa, ruptura. As pessoas daquela época não se viam como uma continuação do passado, sabe? Elas se sentiam pioneiras, como se estivessem construindo um mundo totalmente novo, deixando para trás o que elas mesmas apelidaram de Idade das Trevas. E a maior de todas as rupturas foi na mentalidade. Antes, a resposta para quase tudo foi a vontade de Deus. Na Idade Moderna, as pessoas começaram a pensar diferente. Elas passaram a usar a razão, a ciência, para buscar explicações humanas para as coisas. O ser humano virou o protagonista da própria história. Ok, vamos a um teste rápido para ver se a ideia pegou. Com base no que a gente viu até agora, qual dessas duas opções define o tempo da Idade Moderna? Pensa aí um pouquinho. Acertou quem marcou a segunda opção. Os historiadores usam dois eventos gigantes como marcos. A queda de Constantinopla, em 1453, marcou o começo, e a Revolução Francesa, em 1789, marca o fim dessa era de transformações gigantescas. Beleza, a gente já sabe o quando e o porquê. Mas agora vem a parte boa, o como. Que mudanças foram essas tão poderosas que definiram as várias caras da modernidade? Podemos pensar em 4 grandes revoluções que definiram essa era. Primeiro, a subida ao poder de reis absolutistas. Segundo, a Reforma Protestante, que rachou a unidade religiosa da Europa. Terceiro, a Revolução Científica, que mudou como a gente entende o universo. E quarto, as grandes navegações, que basicamente dobraram o tamanho do mundo conhecido. Na política, o poder se concentrou de um jeito nunca antes visto. Foi a era do absolutismo, com o rei controlando absolutamente tudo. O maior exemplo disso? Luís XIV, o rei sol da França. Ele resumiu a ideia toda numa frase famosa: o Estado sou eu. E ponto final. E como é que se justificava um poder tão grande assim? Com uma ideia muito forte, a do direito divino. O rei não era visto como um homem comum, mas como um representante de Deus na Terra. Ou seja, desafiar o rei era o mesmo que desafiar o próprio Deus. Imagina a força que isso tinha! Ao mesmo tempo, a religião na Europa estava passando por um verdadeiro terremoto. A unidade da Igreja Católica, que durou séculos, foi quebrada por um monge chamado Martinho Lutero. A reforma protestante que ele iniciou deu origem a novas igrejas e, infelizmente, a um longo período de guerras religiosas muito violentas. E não eram só as ideias que estavam mudando, não. O mapa do mundo ele mesmo estava sendo literalmente redesenhado por causa das grandes navegações. Antes da gente olhar o mapa da época, vamos usar a imaginação. O que um mapa desses teria de tão diferente de um mapa medieval? Com certeza ia ter continentes novos, como as Américas, e os oceanos seriam bem mais detalhados, não é mesmo? E é aqui que tudo se conecta de um jeito incrível. Um mapa como esse de um cara chamado Ortelius é muito mais do que um simples desenho. É um retrato da mentalidade da época. Ele mostra a ambição por novas terras, o avanço da ciência, que permitiu criar mapas e navios melhores, e, claro, uma visão de mundo totalmente eurocêntrica, com a Europa bem no centro de tudo.
Então, para a gente amarar tudo, a Idade Moderna não foi só uma virada de página no calendário. Foi uma verdadeira revolução na mentalidade, uma forma completamente nova de enxergar o poder, a fé, a ciência e o nosso próprio lugar no planeta. E para fechar, fica uma provocação. O pessoal da Idade Moderna se via como o auge da inovação, os donos do futuro. E a gente? Daqui a 500 anos, o que será que os historiadores vão dizer que foi a grande ruptura da nossa época? A internet? A inteligência artificial? A exploração do espaço? Fica aí a reflexão.